Pergunta se os mestres, né, de Blavatsky sabiam da vinda do mestre Samael no início de Aquário. Não só sabiam, como participaram da idealização, do planejamento de todo esse trabalho, né? E realmente só podemos sorrir condescendentemente, né, quando vemos as escolas se pegarem entre si aqui neste mundo, né, esquecendo que aqueles que realmente planejam e fazem as coisas, às vezes com 1 milhão de antecedência, planejam essas coisas. É claro que ao descer a este mundo aqui, não os bodhisattvas, não os mestres em si, eles vão entrar em briga, e se entrarem em briga é porque estão muito adormecidos, se isso ocorresse ou se isso ocorre. Quem é que brigava? João Batista e Jesus nunca brigaram entre si, um reconheceu o outro, mas os discípulos de cada um, depois que eles se foram, né, começaram a brigar entre si. Isso é interessante, isso é muito curioso, né? E hoje também, isso acontece em todas as escolas, né? Mesmo esses líderes ou instrutores sabendo dessas coisas. Parece que é inevitável, é contraditório, mas esses são os fatos da humanidade. Então, esses mestres não só sabiam, como foram eles, além dos próprios envolvidos, que ajudaram a planejar toda essa missão, ou todo esse trabalho nos séculos XIX e XX, né? Outra questão, ainda em complemento, a extensão a essa. E por que os mestres, então, não falavam, né, isso no século XIX, sobre transmutação da energia sexual? E por que somente Samael teria autorização para fazê-lo? O dia que alguém ou aqueles que descobrirem a verdadeira natureza de Samael saberão diretamente, por si só, porque a ele ficou reservado isso. Mas esse é um segredo que nós não vamos comentar aqui, e em nenhum lugar também, obviamente, mas há uma razão para isso. E a chave, a dica que nós podemos dar é: descubra a autêntica origem de Samael. O dia que souberem diretamente o que é, ou quem é, qual a sua natureza, aí entenderão então o porquê disso, né? E por que não se falava em transmutação sexual no século XIX? Por uma razão muito simples, né? Não adianta você ensinar princípios doutrinários a um bebê, a um jardim de infância. Ninguém vai ensinar física quântica para uma criança de 3, 4 anos. E se até hoje a humanidade está, de um lado, infantilizada espiritualmente e de outro lado, bestializada pelos artifícios do anticristo, era uma perda de tempo. Mestre Samael veio agora, no século XX. E todo o ensinamento que ele deixou sobre transmutação da energia sexual caiu entre pedregulhos, caiu em terra infértil, caiu entre abrolhos e espinhos, e as pessoas nunca entenderam, né? Muitos gnósticos não entenderam essa sabedoria e estão fazendo mau uso dessa mesma sabedoria. E, consequentemente, estão colhendo os nefastos resultados do mau uso de um princípio. Quando bem aplicado, produz um resultado, e quando não bem aplicado, produz outro resultado, e aqui nos referimos a essa expressão dos Hanasmus, ou Hanasmussen. Aqueles que puderem entender, aqueles estudantes um pouco mais antigos, que conhecem as obras do mestre, sabem do que estamos falando aqui neste momento.